Ora, muito boa tarde a todos mais uma vez. Como foi prometido, hoje vamos falar de algumas montagens que mais se usam para pop-ups. Vamos falar desde da montagem que se calhar toda a gente mais conhece até montagens para usar com sacos de PBA. São montagens bastante simples, requerem alguns materiais específicos. Por exemplo, vou-vos começar por mostrar esta montagem. É conhecida por Ronnie Rig ou Spinner Rig. Basicamente é preciso uma miçangazinha de borracha para prender um distorcedor no anzol, um kicker, que é uma borracha já com um ângulo. Onde é que eu tenho esse? Uma borrachinha já com um ângulo que é usado para dar ângulo ao anzol, um distorcedor com uma abertura para pôr o anzol. Depois vamos utilizar massa de tungstênio e aqui eu nesta optei por um enganche rápido com uma argola. Podem pôr um distorcedor no final, dependendo da maneira como o vão usar. Vou-vos então mostrar como é que faço esta montagem. Normalmente costumo usar anzóis curve shank da corda, o crank da corda ou o wide gate da corda. Neste caso o Kamakura, que é um anzol que penetra bastante bem, bastante afiado. Costumo usar esses três tipos de anzóis. O que eu menos uso neste estilo de montagem é o curve shank, mas em certas alturas que eu quero o isco um bocadinho mais levantado por causa de algum lodo assim, costumo usar este anzol. Então, ora bem, temos aqui um distorcedor que está aqui. Isto é um distorcedor da corda, próprio para este tipo de montagem. Como podem ver, já tem uma curvatura aberta para inserir o anzol. Vamos então pegar no anzol. Neste caso vou usar um Crank-X. É um anzol um pouco mais grosso que o habitual, que o normal, apesar de ser um anzol número 6, é bastante grosso e para sítios onde haja bastantes paus, dá para forçar um pouquinho mais o peixe. O anzol deve sempre entrar do lado contrário à abertura, ou seja, nesta posição, e inserimos o distorcedor. Aqui está ele. Pegamos numa borrachinha, a tal, também uso os kickers da corda, e vou-lhe cortar na parte mais grossa cerca de 2 mm, 2 a 3 mm, para encurtar para dar uma melhor curvatura ao anzol. E vou inserir com cuidado para não furar a manga. Vou inserir pelo bico do anzol. E agora aqui é um pouquinho mais difícil de passar, mas bem, acho que vou precisar de um alicate. Com licença, preciso mesmo de um alicate para puxar esta borracha para baixo, está bastante difícil. Aqui temos o nosso alicate para agarrar o anzol.
Estes anzóis são bastante afiados, por isso prefiro prevenir. Aí está. Agora usamos, endireitamos a curvatura do kicker para usá-la, como podem ver, para dar um ligeiro ângulo. A montagem irá pousar assim no fundo, desta forma, porque vai levar aqui massa de tungstênio e o anzol ficará numa curvatura bastante agressiva para o peixe. Agora vamos inserir um mini destrucedor que eu uso também da corda, nem sei se vai ser possível vê-lo aqui. É um destrucedor bastante pequenino que tem uma argola grande, que vai dar grande movimentação. Inserimos a argola grande, como podem ver vai dar bastante movimentação depois ao pop-up. E vamos inserir um stopper. Por acaso também uso da corda, lá está. Isto são apenas preferências pessoais, não estou aqui a dizer que a corda que é melhor ou pior, simplesmente é a minha preferência pessoal. Vamos então furar aqui a peça de silicone pelo anzol. E inseri-la. Eu costumo deixar esta peça de silicone mais ou menos na linha da barbela do anzol e, como podem ver, vai-me dar uma curvatura bastante agressiva. Eu agora vou inserir aqui uma linha. É assim, quando está a linha usada no Ronnie Rig, por norma as pessoas usam linhas como por exemplo nesta montagem, linhas bastante rígidas, 6 ou 6. Por exemplo em fluor carbono, neste caso podem usar, eu uso este, o IQ2 da corda, é uma linha 20 libras, 0,47. É um fluor carbono um pouquinho mais maleável, mas não deixa de ser uma linha rígida. Quando pesco em sítios com muito lodo, não costumo usar este tipo de linhas, ou o boom da corda, que ainda é mais duro, já é um 0,55 e é bastante mais duro do que este fluor carbono. São linhas que eu costumo usar em sítios com menos lodo, que me permitem que o anzol, com o peso da massa de tungstênio, vá pousar lentamente no fundo e fique sempre a linha completamente esticada. Se eu pescar num sítio com mais lodo, em que a linha poderá ficar mais dobrada, prefiro usar linhas mais moles, como o semi-stiff, o soft, ou até tenho aqui este que é uma linha com coat da corda, o Camo. É uma linha com coat entrançada, mas é bastante mole, mesmo em espessuras grossas, neste caso de 20 libras, e aí prefiro usar este estilo de linha. Até vou fazer uma com isto. Vou pegar aqui no anzol. Quando se usa linhas com coat, atenção ao nó que se dá, para não rebentar o coat da linha. Neste caso vou dar um nó grinder, ou greener. Não se preocupem em deixar uma linha bastante grande para dar o nó. Basicamente, inserem no destrucedor, pegam, dobram as duas pontas, agarram um pouquinho à frente, fazem uma volta por cima da argola que tem o destrucedor, ficaria assim, e agora a linha irá andar à volta
desta argola que ficou. Andamos aí umas 4, 5 vezes por dentro, a passar nas duas linhas, por dentro da argola. Podem deixar uma ponta grande que depois ao esticar vai ficar apenas uma pequena ponta para cortar. E 4. Isto é um nó que normalmente não desfaz o coto das linhas quando bem feito. Como podem ver, ficou apenas uma pequena ponta. Umedece-se bem. Basicamente é um nó, quanto mais puxam mais aperta, e é um nó bastante resistente para estas linhas. Como bem, o coto não foi estragado. Vamos cortar o excedente. E aqui temos o nosso Ronnie Rig. Agora aqui no fim, se fosse pescar com uma montagem como expliquei no vídeo anterior do LED Core, por exemplo, de helicóptero, meteria um destrucedor de argola, um destrucedor com argola grande. Se for pescar com o clipe, iria fazer, como neste caso, uma argola de 8 e pôr-lhe uma mangazinha só para ajudar que a montagem caia perfeitamente no fundo. E aqui temos o nosso Ronnie Rig, que será das montagens mais usadas neste momento para pescar com pop-ups. Rapidamente vou explicar como é que se mete aqui um pop-up para quem ainda não saiba. Vou cortar aqui só a linha, temos mais à vontade. Como podem reparar, eu não gosto muito de pescar com pop-ups, daí ter tão poucos. Vou ali escolher um Sei Coat, peço desculpa, sem dip, para não ser muito sujo para as mãos. Podemos usar aqui o mais visível. Usar o cor-de-rosa. Eu não vou mostrar a marca porque, como já disse, não sou patrocinado por nenhuma. Mas pronto, digamos que estamos a falar das top marcas do mercado. Isto tem um cheiro a citrino bastante forte. Basicamente, pegamos em bait floss, neste caso também estou a usar da corda, um pedacinho chega. Passa-se pelo buraquinho do destrucedor na ponta, o bait floss. Uma agulha, eu uso estas de bico afiado, é muito mais fácil perfurar as bolas e às vezes bolas mais frágeis não as parte tanto. Insere-se a bola pelo bait floss. Aí está. Puxa-se a bola até ali ao fim do barril do destrucedor. Deixa uma pontinha de linha com cerca de 5 a 6 mm e agora, boa, peço desculpa, tenho de ir buscar um isqueiro, afinal não tinha tudo à mão. Há quem goste de deixar as pontas mais compridas e pôr um stopper. Eu pessoalmente apenas deixo cerca de 5 mm, 6 mm, queimo com o isqueiro até fazer uma bolinha na ponta, tapo ali com o isqueiro porque isto vai estar quente e fica ali
não sei se conseguem ver, um mini stopper. Como podem ver, depois aqui no nó leva um bocadinho de pasta, dependendo do sítio onde pescam. Podem usar pasta do tungstênio até criar uma montagem que afunde lentamente e assim vai cair lentamente no fundo e depois manter a sua posição. Podem usar mais se querem que afunde rapidamente. Isso agora tudo depende da situação de pesca e do pesqueiro onde estão a usar. Mas tem aqui um Ronnie Rig, como bem, isto vai ficar assim pousado no fundo. É uma montagem bastante agressiva, onde quer que o peixe pegue na bola, o destrucedor, como podem ver, o anzol roda por causa do destrucedor do isco e do destrucedor que se usa em baixo. E de qualquer direção que o peixe venha, o anzol vira e apanha por norma no lábio de baixo do peixe. Isto é então o Ronnie Rig. Vou-vos mostrar uma outra montagem que costumo usar para pop-ups, neste caso para sacos PBA. Nesse caso vou usar uma linha entrançada sem cote, neste caso o Supernatural da corda. Há outras marcas igual, é uma linha bastante maleável, como podem ver. Aqui vou já pegar na agulha, até posso usar o mesmo pop-up, não tem mal, só para demonstrar. Vou já furar o pop-up, vou fazer uma pequena argola, que vai servir para pôr o pop-up. Fazer argolas pequenas para mim é uma dificuldade. Tenho sempre de usar utensílios, como podem ver. Aqui está, uma pequena argola, só para servir para inserir o pop-up na montagem. Vamos cortar o excedente. Se eu souber onde é que pusei a tesoura, que está aqui à minha frente e eu não a vejo. Nervosismo de fazer vídeos, é normal. Ok, temos aqui a pequena argola. Vamos então inserir o nosso pop-up e pôr-lhe um pequeno stopper. Stoppers. Neste caso vou usar transparente, há várias cores, cada um usa da sua preferência. Este é o que estava aqui mais à mão agora, tenho vários tipos. Aquela dificuldade por sempre um stopper que todos nós conhecemos. Quem nunca, né? Quem nunca? Ok, temos um stopper. E aí está, temos o nosso pop-up na linha. Como isto é uma montagem que eu costumo usar em sacos PBA, vai ser uma montagem entre 8 a 10 cm. Uso montagens muito curtas para usar em sacos PBA. O anzol fica um bocado ao critério de cada um. Eu neste caso gosto de usar tanto o curve shank como o crank. Neste caso vou pôr um curve shank número 6, só para não estar sempre a usar o mesmo anzol. E vou fazer, temos o nosso anzol, vai entrar de fora para dentro, como podem ver. E agora vamos querer o pop-up ligeiramente aqui junto ao anzol, dá-se uma voltinha, duas, e agora damos mais 2 ou 3 voltas, mas a linha do pop-up está lá atrás. Isto é só para dar um nó mais apertado.
Isto vai criar uma montagem bastante agressiva. Depois damos 2 voltas para trás, só para não incomodar ali o cabelo do pop-up. E passamos a linha outra vez de fora do anzol para dentro. Como podem ver, a linha vai sair virada ao bico do anzol. Isto vai ficar assim na água. Eu agora costumo pôr aqui, à medida pretendida, um chumbo. Por norma uso chumbo neste tipo de montagens, que posso ir ali pegar rápido. E costumo usar um chumbo até bastante pesado. Como podem ver, isto será neste caso um BB, podia-se usar um AAA. E vou deixá-lo a cerca de 1 cm, que é como costumo usar, do anzol. Dou só uma apertadinha e, como podem ver, isto depois com o pop-up irá estar a flutuar. Como podem ver, torna-se uma montagem bastante agressiva também. A posição do anzol é bastante agressiva e como é uma linha bastante maleável, o anzol também vira para qualquer lado quando o peixe pica. Como disse, costumo usar isto em sacos PVA. Iria fazer um terminal deste tamanhinho, com uma argola de 8. Uma argola de 8, isto seria para usar numa chumbeira inline. Como expliquei no vídeo anterior, sempre a deixar a chumbeira de lado, a dropar a chumbeira quando o peixe pica, e este ficaria assim. O que é que isto vai fazer? É uma montagem curta dentro de um saco PVA, assim conforme o saco vai derretendo, o pop-up vai surgir do meio da montagem, com o anzol numa posição bastante agressiva e com uma linha muito mole e o engodo está bastante concentrado nesta zona, por se usar apenas um saco PVA, vai causar com que o peixe, mesmo quando vá comer, nem que seja só as sementes usadas no saco PVA ou pellets ou stick mix, normalmente quando vai abocanhar esse pequeno pedaço da ração, muitas das vezes engole isto mesmo sem querer pegar na bola, porque é uma linha bastante mole e consegue facilmente que isto lhe vá parar à boca, até mesmo ao cegar de longe temos alguma movimentação. Óbvio que se pode usar sempre o mesmo estilo de montagem com uma bola de fundo, caso assim o preferirem. Eu, por norma, utilizo esse tipo de montagens com pop-ups, mas se usasse um after ou uma bola de fundo, provavelmente não utilizaria este chumbo, porque aí ainda nos permitia mais mobilidade do anzol virado à boca da carpa. Outra montagem que se pode usar com pop-ups, vou-vos exemplificar uma outra que deve ser das 3 que mais utilizo neste momento. Costumo usar linhas bastante rígidas, como o híbrido Stiff da Mainline ou o Dark Matter, que é uma linha bastante impregnada com tungstênio, bastante pesada, bastante rígida, com um coat também bastante rígido, o que nos permite dar algum ângulo na montagem. Então, basicamente, o que eu faço neste estilo de montagens, faço uma argola de 8, a argola tem de ser um bocadinho grande,
para depois inserir o anzol aqui. Como podem ver, uma argola de 8. Neste caso, quando uso este estilo de montagem, que é uma montagem que costumo usar para o afters, para tigers ou para pop-ups, utilizo sempre os anzóis de shoddy neste caso da corda, devido à sua curvatura da patilha, vai-nos dar uma melhor angulação na montagem. Neste caso vou usar um número 6, neste caso um Kamakura. Basicamente, com o anzol com a ponta virada para baixo, inserimos aqui a linha, que não vai ser nada fácil. Aí está, inserimos a linha, a argola, inserimos aqui um mini destroçador, ou podem usar uma argolinha daquelas metálicas pequeninas. Eu prefiro o destroçador porque dá mais mobilidade ao isco. Coloco o destroçador na argola e agora passo a argola pelo anzol. E aí está. Como podem ver, fica uma argola ali, uma linha que depois de ir ao vapor fica naquela posição, é bastante rígida. Vamos então acabar a montagem. Neste caso também costumo usar montagens relativamente curtas. Não é obrigatório ser curto, isto é uma preferência pessoal, porque por norma nos lagos onde pesco o peixe come bastante bem, basta encontrar a montagem para o dia certo, e não costumo usar montagens muito compridas, acima dos 25, 30 cm. Esta montagem, como tem um coto bastante rígido, o que eu costumo fazer é tirar um pouco do coto junto ao nó da argola que foi feito. Retiramos um pouco do coto, só para lhe dar alguma mobilidade, cerca de 1 cm chega. Aí está, como podem ver, torna-se muito mais maleável. Aqui, nesta zona da argola, no nó, irá levar um pouco de pasta de tungstênio, que é para afundar o pop-up nesta posição. Eu vou aqui inserir um pop-up rapidamente, só para efeitos demonstrativos, que é o objetivo. Ora bem, vamos pegar num pouquinho de bait floss, sempre que usamos aquele destroçador, um pouquinho de bait floss, passamos pelo destroçador, aí está, agarramos no nosso pop-up, que já parece uma peneira, mas para efeitos demonstrativos chega muito bem. E vamos inseri-lo pelo bait floss. Mais uma vez, se quiserem às vezes por segurança deixar um stopper mais rígido, corta o bait floss junto ao pop-up e ficam com 4 pontas em vez de 2, puxam ali o pop-up até à zona do barril do destroçador, cortam o excedente, cerca de 5 mm, e voltam a queimar, fazer uma bolinha que isto derrete, tapa com o isqueiro. Não sei se conseguem ver, fica um stopper bastante grande.
E agora iríamos pôr aqui então um pouco de massa de tungstênio no nó da argola. Isto é uma montagem bastante versátil, porque permite-nos trocar de anzol rapidamente sem ter de trocar a montagem. Permite-nos, além de pescar com pop-ups, pescar com afters, snowmans, bolas de fundo, tigers. Será uma montagem, se calhar, das mais versáteis que há, pela facilidade com que podem trocar de anzol e pela facilidade com que podem trocar de tipo de disco. Neste caso aproveitei para demonstrá-la porque é uma montagem que pouca gente usa para pop-ups, mas como podem ver fica uma montagem também com um ângulo bastante agressivo. A diferença é que usem o anzol shoddy e não os anzóis normais por causa da curvatura da patilha, senão vai ficar um ângulo muito mau e o pop-up e o anzol vão ficar numa curvatura nada agressiva e nada agradável para a carpa, e até quando se usa outros discos a curvatura vai ficar muito má. Isto seria agora passado no vapor assim, e como podem ver tem ali o vosso anzol com o tungstênio, tem a parte mole sem coat que vai ajudar o anzol de onde quer que a carpa pique a virar e a picar. Mais uma vez no final, dependendo do sistema que estejam a usar, podem fazer uma argola de 8, meter um destrucedor, bem, isso depois já depende da forma de cada um pescar. Eu até a vou deixar assim, porque provavelmente esta montagem ainda não sei como é que eu vou usar. Poderia usá-la numa montagem de helicóptero, em que iria pôr um destrucedor no final. Posso usá-la num LED clip normal, em que já iria fazer uma argola com uma manga para dar o kicker, e depois, com a ajuda da rigidez desta linha, estamos a falar de uma linha bastante rígida com coat, a montagem iria cair direita no fundo, com o nosso pop-up ali, nesta posição. Uma última montagem que eu também uso muito, uma montagem que eu uso especialmente para pescar com shod rigs. O shod é uma linha que normalmente não passa muito dos 5, 10 cm para se usar com pop-ups, que vai diretamente no LED core, como mostrei no vídeo anterior dos LED cores, mostrei-vos lá esse tipo de montagem. Tenho aqui uma feita, mas vou-vos exemplificar como é que se faz. Isto é muito jonzoja. Como podem ver, basicamente levam um anzol shoddy. Aqui podem pôr uma micro anilha ou um destrucedor daqueles pequeninos como estava a usar, e depois irá levar um destrucedor no final, onde irá passar pelo LED core ou pela linha principal que estejam a usar, que às vezes até uso direto na linha do carrete. Ora bem, para isso precisam de um flúor de carbono bastante rígido. Neste caso estou a usar a mouth trap da corda. Vou cortar aqui um pedaço. Cortar aqui um pedaço. Vou pegar, para facilitar e fazer mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo, vou pegar num anzol, num Kamakura Shoddy número 4. Neste estilo de montagens costumo usar entre o 4, o 6 e o 8, dependendo se vou usar uma bola de 14, de 12, 10. Não costumo pescar com pop-ups acima de 15, 16,
Mas pronto, não tenham medo às vezes de pôr um pop-up de 12 num anzol número 4. O peixe quando está a comer, ou se as águas forem turvas, não há qualquer tipo de problema. Ora bem, eu aqui vou pegar na ponta da linha, pô-la assim e vou agarrar na outra e pô-la virada ao contrário. E vamos empatilhar um anzol que muitos conhecem, ou se calhar foram a primeira vez que aprenderam a empatilhar anzóis. Foi desta maneira. Vamos dando voltas para trás, cerca de 6 voltas ou 7. Prendem ali com o dedo e puxam. E pronto, temos o nosso anzol empatilhado. Agora basta endireitar a linha. A linha principal, obviamente, vai passar de cima para baixo para dar uma boa angulação ao anzol. Aí está ela. Agora, a outra ponta. Vamos usá-la para pôr. Estou só a tentar endireitar um pouquinho. Esta ponta vamos usá-la para usar uma micro anilha ou um destroçador. Eu normalmente, como o anzol e a linha já são bastante pesados no shod, para garantir que o pop-up está bastante tempo a flutuar, porque isto dependendo das marcas pode ou não sugar muita água, vou usar uma micro anilha que tenho aqui, isto é minúsculo, não sei se conseguem ver, e vou inseri-la nesta ponta que ficou solta para trás. Aí está, temos a nossa micro anilha e agora vamos passar a linha outra vez de cima para baixo, de forma a criar aqui uma zona em que a anilha consiga mover-se. Não sei se conseguem ver com a anilha. Esta ponta tira-se a principal para o lado, deixa-se cerca de 3 ou 4 mm e queimamos com o isqueiro. Isto vai criar uma bola. Damos-lhe um toquezinho e aí está. A nossa montagem fica ali com um mini D e é onde vamos utilizar o nosso pop-up. Depois no final, isto levar um destroçador próprio, neste caso um destroçador para chodrigos, que não são estes, que está aqui. Ora bem, o destroçador que eu uso para chodrigos é da corda, como bem tem uma anilha bastante grande para se mover livremente no LED core ou na linha que usamos como líder, que pode ser um fluor carbono 060. E depois, como bem o barril é bastante mais comprido do que um destroçador normal, o que nos vai permitir pôr a pasta de tungstênio desejada ali sem influenciar na rotação do destroçador. Eu aqui costumo fazer bastante curto. É uma montagem muito boa para usar, por exemplo, numa engodagem onde se espalhem só bolas, bastante bolas. Quanto mais espalhadas estiverem, normalmente mais alto se usa a montagem. Eu neste caso vou tentá-la fazer com cerca de 2 cm. Podemos vincar a linha, isto é uma linha bastante forte, bastante rígida, e vamos dar, depois de a vincar ali, como podem ver, com esta linha basta dar 2 voltas, não é preciso mais, não vai escapar nenhum peixe por causa disso. 2 voltas, esticam ali, umedecem. E depois, para não se magoarem, porque estes anzóis são bastante rígidos, aconselho-vos a usar os ganchos.
E aí está. Serra ou nó, nunca mais sai dali, por segurança. Se assim o entenderem, deixam outra vez uns milímetros aqui na ponta e podem queimar. Como disse, os já estão mesmo afiados, já me espetei. Aí está o sanguinho. Com jeito para não queimar a outra linha, pega-o com os dedos, dá-lhe aqui lume, pronto. E fica ali tipo um stopper no nó, nunca vai sair daqui. Depois dou-lhe uma curvaturazinha. Isto é uma linha bastante que dá para fazer quase como um arame, a curvatura desejada. E aí está, como podem ver, tem o vosso shot. Vão pôr aqui nesta parte do barril a pasta de tungstênio. E mais uma vez, aqui na argola passam um pouquinho do bait floss, passam o vosso pop-up pelo bait floss e o sistema é o mesmo mostrado anteriormente. Como disse, isto pode ser usado diretamente na linha do líder ou do LED core. Vai ser uma montagem livre que vai andar pelo LED core para cima e para baixo dependendo da distância que lhe derem da montagem das pérolas. É uma montagem que se usa, é bastante comum de se usar no inverno. De verão também tem tido alguns resultados, se bem que menores, mas normalmente para peixe grande esta montagem é muito boa porque o peixe grande às vezes pelo tamanho da barriga não consegue andar a forçar muito bem no fundo ou tem tendência a não lhe apetecer e assim tem um isquezinho mais alto onde facilmente consegue pegar na bola e fica bastante mais visível na massa d'água. Além disso, esta mesma montagem pode ser usada com podemos pegar numa linha, seja ela mole ou rígida, dar-lhe aqui um nó como mostrei no início, o grinder knot, e irá ser uma espécie de Ronnie Rig, mas em que o isco vai estar muito mais afastado do fundo, que pode ser usado numa montagem helicóptero ou até mesmo num LED clip normal, e é uma montagem também bastante versátil porque quer usem uma linha bastante rígida dependendo do fundo, quer uma mole, tem sempre a parte quando o peixe suga, tem esta parte sempre com o isco bastante móvel e por causa do destrucedor roda bastante bem o anzol e crava logo na boca do peixe. Estas são as montagens que eu mais uso para pop-ups. Como sabem, muitos outros métodos já por aí. Muita gente usa métodos diferentes ou montagens diferentes. Isto é a minha opinião pessoal sobre os pop-ups e de montagens para utilizar os pop-ups, que são iscos bastante versáteis. Todo ao ano, eu uso pop-ups todo ao ano, como se nota. Por isso experimentem, não deixem de experimentar estas montagens. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se não subscreverem o canal, vão deixar de poder assistir vídeos no YouTube. É uma regra do YouTube que eles estão a fazer. Vocês no final de assistirem o vídeo têm de dar sub no canal. Espero mais uma vez que tenham gostado. O feedback dos vídeos tem estado a ser bastante bom. Deixo aqui um desafio: quando o canal chegar aos 1000 likes, irei fazer um vídeo em que vou oferecer 1 kg de bolas caseiras que me têm dado bastantes resultados, mas isso só depois do canal atingir os 1000 seguidores. Deixo-vos então com estas montagens.
Qualquer dúvida que queiram esclarecer, não hesitem em contactar-me. Vai estar na descrição do vídeo o meu Facebook e o meu Instagram. Podem mandar mensagens à vontade, eu irei responder assim que possível. Vou tentar responder a todas o mais rapidamente possível, por isso subscrevam, ativem as notificações para sempre que eu meter um vídeo vocês tenham acesso a novas informações. Se tiverem ideias, podem deixar também. Estou aberto a sugestões. No próximo vídeo, a próxima abordagem será montagens para bolas de fundo, quer seja snowmans, quer seja única e exclusivamente bolas de fundo. Deixo-vos apenas aqui com uma montagem que vocês podem usar com iscos artificiais. Foi a montagem que vos fiz há bocado, com a argola. Como podem ver, um anzol Shoddy número 6, retirado aqui um pouquinho. Como esta linha, estamos a falar de Dark Matter, que é bastante impregnada com tungstênio. É uma linha bastante pesada. Isto vai fazer com que o anzol fique pousado no fundo, mesmo com 3 milhos de pop-up flutuantes, e vai ficar assim, no fundo da água, daí não ter qualquer tipo de pasta. É como se fosse um snowman de milhos. Deixo-vos aqui este truque que me tem dado bastante peixe grande. E também os pimpões gigantes que alguns de vocês já viram no meu Instagram e no meu Facebook. Tem sido com esta montagem. Despeço-me de vocês, espero que tenham gostado e continuem a apoiar o canal. Obrigado a todos e até à próxima. Fui.